Olá pessoal, vamos começar o último vídeo do módulo 3 da nossa série de vídeos Artigo Científico da Escrita à Publicação, né? Então, ainda em estrutura e conteúdo, nós vamos ver o material suplementar. Mas antes eu queria falar duas coisas para vocês. Primeiro, essa série de vídeos, ela contempla um aprendizado sequencial da escrita de artigo científico. Então eu peço a vocês para assistir o módulo 1, o 2 e esse que é o 3 em sequência, tá? Porque aí eu preparei de modo que vocês tirem as dúvidas básicas lá no primeiro módulo e aí a gente vai avançando pouco a pouco na dificuldade do conteúdo, tá? Segunda coisa, se você quer um material escrito para ler, você não tem nenhum livro que fale sobre isso, te recomendo o Guia do Pesquisador Iniciante, tá? Então, vai lá no Guia do Pesquisador Iniciante e aqui tem esse conteúdo de uma maneira também bem simples e concisa para que vocês tenham um material escrito aí para revisar, tá? Então, material suplementar. Não são todos os artigos que necessitam de material suplementar. Então, o material suplementar, como seu nome já diz, é um material extra, tá? Que as editoras, né, as revistas científicas, dão a oportunidade que os autores subam, né, lá para fazer parte do conjunto a ser publicado, algumas coisas extras, tá bom? Então, aí vai ficar a cabo, né, essa decisão do teu orientador, do teu grupo de pesquisa, e se você achar que você tem material que poderia entrar de forma extra, eu recomendo bastante, particularmente, por alguns motivos que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, material suplementar. Que tipo de informação cabe no material suplementar? Aqui, pessoal, cabe basicamente todo tipo de informação que não coube no artigo, tá? Desde dado bruto, ou seja, que você pode colocar, porque no teu artigo você tem os dados já trabalhados, feito estatística e apresentados em forma de ilustrações. Aqui você pode colocar dado bruto se você quiser fortalecer a verificação, que as pessoas vejam de onde você tirou. Você pode colocar um dado menos trabalhado, algumas tabelas que você usou para fazer ilustrações, por exemplo. Você pode explicar melhor uma técnica que não tinha espaço no teu artigo para você detalhar bem, tá? E até alguma coisa de resultado que não era tão importante, né, para colocar no teu artigo, porque o artigo ele tem um espaço reduzido, então a gente só coloca os resultados principais. Você pode colocar até um outro resultado, também um texto explicativo de alguma coisa, tá? Então aqui cabe bastante coisa e é bem recomendado que vocês utilizem quando necessitem, né? Também não vamos inventar coisa para colocar, que vocês utilizem essa possibilidade que as editoras dão de material suplementar, tá? E aí, qual é a função deles? Eles complementam a verificação dos resultados. Então, se eu li que você fez uma determinada técnica, eu vou ler lá o detalhe da técnica. Se eu vi que você fez uma ilustração, eu vou ver de onde você tirou os dados para aquela ilustração. Se você fez uma super coleta de dados e aqui só citou, eu vou lá verificar se você realmente, quando você detalhou a tua coleta de dados, se você fez ela adequadamente. Tá? Então ele complementa a verificação dos resultados. E aí, pessoal, vocês podem utilizar isso para fortalecer o artigo. Ou seja, eu estou fazendo afirmações bem fortes, bem importantes na minha área, tá? Que as pessoas podem questionar, podem duvidar. O que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o material suplementar para colocar bastante informação, reforçando aquilo que eu disse, tá? Experimentos para confirmar, repetições, os cálculos estatísticos, dado bruto. Eu vou colocar tudo, vou cercar ali todas as dúvidas no material suplementar. Tá bom? Então aproveitem esse espaço para fortalecer as tuas afirmações. Tá bom? Uma coisa importante é que muitas revistas, né, que a gente vai falar no módulo 4, que é o próximo módulo,
vocês vão ver como é o processo de publicação, muitas revistas elas são de acesso fechado, ou seja, você não consegue ver se você não pagar uma assinatura. Então você só consegue ver ela nas universidades, centros de pesquisa ou alguma empresa que pagou. Tá? Mas essas, mesmo sendo de acesso fechado, o que é que elas fazem? Os materiais suplementares elas deixam abertas, elas deixam livre, as pessoas podem abrir. Tá? E as que já são abertas também deixa você abrir o material suplementar. E algumas vezes a pessoa abre só o material suplementar ou está lendo um monte de artigo. Então, qual é a dica aqui para vocês? Identifica o material suplementar com título e autores. O mesmo título que você colocou no teu artigo, você coloca lá, material suplementar do artigo tal, autores tal. Por quê? Porque se a pessoa olhar para o teu material suplementar separadamente, ela vai saber de onde vem aquele material suplementar. Olha só que dica básica. Que a gente encontra material suplementar, sabe, tabela, sem nenhuma identificação, a gente tem que procurar. Tá bom? E existem pesquisadores que fazem pesquisas de trabalhos já publicados, ou seja, eles usam os trabalhos publicados, os dados brutos, para fazer novas pesquisas, para descobrir novas coisas. Então, esses pesquisadores, eles usam bastante o material suplementar de artigos para fazer novos cálculos. Então, daí vem a necessidade de você identificar bem com o título e os autores, instituição, como você puder identificar o teu material suplementar, porque ele pode ser lido separadamente do teu artigo. Importante, ele deve ser mencionado no artigo, ou seja, você não pode simplesmente soltar os materiais suplementares lá sem dar nenhuma chamada no texto, certo? O que geralmente se faz? Você vai lá, tabela 1 no teu artigo, tabela 1, tabela 2, tabela 3, figura 1, figura 2, figura 3. E aí como é que você chama o material suplementar? Você dá um nome diferente a ele, por exemplo, S1, né? O MS, material suplementar 1, MS1, o S1, S2, S3, e aí no texto você vai falando, ó, a técnica tal está melhor descrita no material suplementar, S1. Tabela tal tem os dados brutos, tabela S2, ou aí você dá uma nomenclatura e vai chamando, vai mencionando todo o material suplementar no artigo. Porque a pessoa vai lendo as seções do teu artigo, ela vai tanto verificando nas ilustrações, como no material suplementar, se ela tiver dúvida. Tá? Então você vai também chamando o material suplementar. Você não vai simplesmente soltar o material suplementar sem mencioná-lo no artigo. Tá bom? Hoje em dia está bem forte a questão nas boas práticas de pesquisa de você soltar dado bruto, soltar a metodologia que você modificou, ou seja, você descrever bem e publicar como se fosse um artigo extra. Tá? Então as revistas, as editoras científicas, elas dão hoje em dia a oportunidade de você publicar o teu material suplementar quase como se fosse um novo artigo. E vocês devem aproveitar isso. Então ela dá um número eletrônico, dá um DOI, tá? E aí você tem que identificar igual um artigo com título, autores, instituições, e aí as pessoas podem citar, em vez de citar teu artigo, podem citar diretamente o teu material suplementar. Olha que interessante. E aí você pode fazer métodos, pode fazer esses artigos de material suplementar, de método, de dado bruto. Tá? E isso aí vem somente para fortalecer o processo de verificação. Porque você, quando falar lá da tua tabela, você cita o material suplementar, talvez de um paper antigo, de um artigo antigo. Ou de outra pessoa, se você usou. E aí a verificação fica aí bem fácil de ser encontrada, rastreável. Certo? Então aproveitem, leiam bastante aí a página web das revistas que dão essa possibilidade, vejam se cabe no teu artigo e aí você pode realmente fazer um trabalho de bastante qualidade se você aproveitar as possibilidades que os novos materiais suplementares, né, as boas práticas em pesquisas fornecem para a gente. Então aqui finalizamos não só esse vídeo, né, como o módulo 3, estrutura e conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham visto os vídeos do módulo 1 e 2, tá? Um grande abraço para vocês, se tiver dúvida escreve para mim, deixa comentário, dá o like aí no vídeo e compartilha com teus amigos e grupo de pesquisa, tá? Até o próximo vídeo.